Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, esse é o vídeo para bater um papo com vocês. Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Calma, vocês continuam no Ministério dos Quadrinhos, não houve nenhum problema com o link, ainda é o canal do Ministério. Só que rolou uma pequena interferência de sinal e a gente deslocou o sinal lá de Petrópolis, no Rio de Janeiro, para Alvorada, no Rio Grande do Sul. Seguinte, deixa eu explicar. É comum a gente fazer um top, uma lista, né, dos melhores do ano. E pensando nisso, e pensando que o Ministério dos Quadrinhos teve um ano tão especial em 2020, a gente pensou em fazer também uma lista das resenhas de 2020. Então, esse vídeo é para isso. Pensarmos nas resenhas de 2020. Nesse sentido, eu selecionei aqui, aqui o meu caderninho, 10 resenhas que me tocaram, que me chamaram atenção e que eu achei que merecem destaque. Eu vou compartilhar com vocês, fazer uma lista do nosso ministério. É também um espaço, né, para nós, enquanto inscritos, espectadores, a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Primeiro, deixa eu dizer, né, antes que vocês fiquem bravos comigo e me xinguem nos comentários, a resenha, ela é algo muito pessoal também, né? Assim como é pessoal para o Alessandro que faz, ela é pessoal para nós que recebemos. Então, daqui a pouco, uma obra, uma resenha vai me tocar mais e menos do que a ti, por exemplo. Mas, essa é uma lista que eu fiz da minha experiência no Ministério dos Quadrinhos esse ano. Eu assisto todos os dias, né? 2 vezes por dia, os vídeos que saem do Alessandro, mas para ti certamente não vai ser a mesma lista. Então já fica o convite para que nos comentários tu possa colocar a tua lista, dizer se concorda, se discorda, e colocar também quais foram as tuas experiências esse ano. Beleza? Dito isso, vamos para a primeira resenha, que eu acho que vale destaque. Eu não poderia começar de outra maneira. É importante dizer, tá? Não está em ordem de preferência, assim, tá? Não é uma ordem hierárquica. É uma ordem das 10 que me tocaram mais, que eu lembro, eu me lembro que eu achei muito legal, que nessa revisão que eu fiz agora no final do ano continuaram sendo as 10 mais. Então, não é uma ordem hierárquica, a não ser a última. A última resenha que eu for falar, essa sim, essa tem um caráter especial e eu acho que ela é hors concurso, digamos assim. Vamos para a primeira? A primeira tem um caderninho, né? Porque todo mundo que faz um vídeo nesse canal tem que ter um caderninho. A primeira é Descobrindo a Disney, as revistas mensais que o Alessandro publicou dia 19 de julho. É o seguinte, não é segredo pra ninguém que eu tenho andado muito empolgado com os quadrinhos Disney. Comecei a ler esses quadrinhos recentemente e tô gostando muito de ler, tenho lido Disney pra caramba. Bom, eu falo isso toda hora aqui no canal, né? Cara, eu coloquei isso aqui por um motivo, né? Claro, você sabe, vocês já me conhecem um pouco. Eu sou apaixonado pelos quadrinhos da Disney, fiquei muito feliz que o Alessandro começou a resenhar eles esse ano. Mas eu acho que isso é um ponto importante, assim, né? A gente tem pouco espaço para Disney no YouTube. A gente tem pouco espaço para Disney, inclusive no próprio GibTube, assim, né? E ter um espaço para esses quadrinhos num canal como Ministério é muito significativo, né? Eu vejo direto, assim, nos comentários de gente dizendo que começou a ler, que foi dar uma chance depois do vídeo, que viu que não era aquele lance tão infantil como a gente pensava. Então, quadrinhos da Disney têm sim um potencial gigantesco, dialoga com vários públicos, dialoga com a criança, mas dialoga também com o público mais adulto, sim, dialoga, porque é um quadrinho com várias camadas, e ter um espaço no Ministério eu achei muito legal. E aí, eu poderia falar de vários quadrinhos que ele resenha esse ano da Disney, mas coloquei das revistas mensais, porque, cara, isso é tão especial. Ter um vídeo dedicado para as revistas mensais, aquela revistinha que tu encontra na banca, ou em outros espaços, o Culturama utiliza vários espaços, né? E olhar, né, para essas revistas com profissionalismo. Eu acho que esse é um termo correto, assim. Não olhar para revistas, isso aí é o Pato Donald de sempre, né? Não tem muito potencial, não. Não, o Alessandro pegou a revista, leu cada uma com atenção,
viu o potencial que tinha, e tanto é que a partir desse vídeo, né, os vídeos de Disney ficaram cada vez mais frequentes. Então, fica meu agradecimento aí, Alessandro, né, por ter dado chance à Disney. Achei muito divertidas as revistas, de verdade. É um tipo de quadrinho que eu não tô tão acostumado, e eu achei bem divertido, leve, eu curti bastante. Uma leitura muito rápida, assim, uma leitura muito rápida. Você sentou para ler, quando vê, já acabou. E por ter olhado para os quadrinhos da Disney, mesmo os mensais, mesmo aqueles raiz que se diz, com tanta atenção, tanto carinho, e isso ajudou muita gente a redescobrir também os quadrinhos da Disney. Tanto é que isso aqui depois virou até um quadro, praticamente, né? Porque as mensais da Disney apareceram mais vezes. Resenha 1, então, feita. Resenha 2. Para Coelhos, a melhor HQ da Comic Zone. Publicado no dia 1 de agosto de 2020. Esse é um quadrinho espanhol lançado aqui no Brasil pela editora Comic Zone. Cara, achei demais essa resenha, porque o Alessandro teve uma preocupação de olhar para o espectador e dizer, olha, esse quadrinho tem um potencial e uma camada muito profunda. E aí, ele dá um contexto histórico da Guerra Civil Espanhola, né? Isso é importante para quem chega, porque nem todo mundo que vai ler um quadrinho precisa necessariamente saber do contexto que está ali, né? Precisa não saber é uma coisa relativa, mas nem todo mundo sabe, né? E instruir o leitor sobre o que se trata, qual é o cenário que se está trabalhando, dá à análise um tom mais completo, né? E ele faz isso, né? Ele busca ali uma informação sobre a Guerra Civil Espanhola, ele explica um pouco sobre isso no começo do vídeo, e isso insere melhor o leitor, ou o não leitor ainda dessa obra, no review, né? Tem um aprofundamento, né? Tem uma coisa que é legal aqui que ele faz, que é ter o olhar de um sociólogo, né? Porque o Alessandro é um sociólogo, mas também tendo a sensibilidade de alguém que tem experiência com instituições religiosas, né? E eu devo dizer que Para Coelhos me tocou de modo muito especial porque eu sou católico. Assim, eu sou católico, assim, né? Eu não fico falando aqui do canal da minha experiência religiosa porque esse não é o objetivo do canal, né? O objetivo do canal é eu falar dos quadrinhos. E isso dá um caráter honesto de avaliar o seguinte: sim, as crianças sofrem nesse contexto do quadrinho, e sim, as instituições religiosas, elas também falham, né? Elas também possuem seres humanos que falham e falham bastante. E no contexto de Para Coelhos isso fica muito evidente. É legal ver que há uma análise tanto para o ponto de vista das crianças, né? Daquele orfanato que aparece, mas também do ponto de vista de quem frequenta, né? Essas instituições religiosas, enfim, e avalia, sim, a gente pode ser melhor, né? Então há um olhar muito sensível para esses públicos tão diferentes. Então aparece uma emoção nessa resenha. Então, a segunda resenha, Para Coelhos. Vamos para a terceira? A Era do X-Men, veredito final, publicado no dia 18 de agosto de 2020. Falar de quadrinho bom é mais fácil. Agora, falar de quadrinho que poderia ser melhor é um pouco mais difícil. E aqui, né, a caridade hermenêutica que o Alessandro tanto fala aparece, né? Por quê, né? A Era do X-Men é aquela realidade criada pelo Nate Gray, né? Pois bem, né? Nessa utopia, nessa suposta utopia, há um custo, né? Que é o custo dos relacionamentos afetivos. Na realidade, dois tipos de relacionamentos, né? A família e o amor eros, o amor-desejo. Na verdade, esses dois estão bem ligados. Assim. Inclusive, no vídeo anterior, onde eu falei sobre alguns números, eu comentei mais detalhadamente sobre isso. Só resta um amor, que é a amizade. No fim, a série da Era do X-Men acaba sendo 6 encadernados, onde cada um é meio que uma minissérie, assim, né? E aqui é muito legal, porque a Era do X-Men só foi avacalhada, praticamente. Né? Todo mundo só xingou a Era do X-Men. E o Alessandro ele vai por um outro caminho aqui. Ele mostra, olha, realmente poderia ser melhor. Mas tem coisa boa.
tem coisa boa e tem coisa boa, né? Quem leu a Era dos X-Men sabe. O próprio conceito, a própria ideia daquele mundo ideal para os mutantes e tudo mais, ele acaba tendo um potencial. É realmente uma pena. É uma ideia ótima, assim. Essa ideia de que toda distopia é a utopia de alguém, que a utopia ela tem elementos distópicos, porque o mundo perfeito só seria possível a partir da privação da liberdade. Isso é bem mostrado aqui, né? E, bom, se você priva as pessoas de liberdade, esse mundo já não é tão perfeito assim. Há também a ideia de que essa história funciona como uma contraparte da Era do Apocalipse, essa história dos anos 90 que eu mencionei. Pensa o seguinte, né? O filho de um mundo distópico, que é o Nate Gray, surgiu no mundo distópico, viveu uma distopia, viveu todo o terror. O filho de um mundo distópico tem o poder para criar uma utopia. E ao criar uma utopia, na verdade, ele está criando uma outra distopia. Olha que ideia legal. Olha como é que conceitualmente isso é bacana. Como é que isso merecia ser melhor cuidado, né? O problema é que esse potencial acaba sendo um pouco acelerado, um pouco apressado. E ao fazer essa avaliação, né, porque afinal é o veredito final, ele demonstra, né, um pouco assim uma análise de como poderia ser um mundo com isso, né? Sobre, por exemplo, como é o olhar sobre a família, um olhar sobre as instituições de poder nesse mundo dos X-Men, as instituições escolares nesse mundo dos X-Men. Então, muito mais do que só dizer que era horrível, né? O cara foi lá e olhou, olha, esse ponto poderia render mais coisa. Esse ponto poderia dar um outro quadrinho. Esse ponto poderia ter uma saga um pouco maior. Então, apesar da execução ter seus problemas, é uma resenha que avalia, sim, a boa ideia da proposta, né? E isso é uma coisa que muitas vezes a gente não encontra. Então, a caridade hermenêutica funcionando na resenha 3. Resenha 4. A Grande Farsa. Ótimo quadrinho argentino pela Comic Zone, publicado em 3 de setembro de 2020. A Grande Farsa. A Grande Farsa é mais uma grande obra do quadrinho argentino, lançada aqui no Brasil pela editora Comic Zone. Vamos lá, já teve o Eternauta, 1969, teve Sherlock Time, e aí A Grande Farsa. A Grande Farsa foi, né, foi uma HQ que rendeu uma resenha bastante elogiosa, assim. É uma HQ que foi bastante analisada em camadas, né? Todos os âmbitos de uma HQ foram analisados nessa resenha. Acho que foi uma resenha muito completa, assim, né? Tanto do ponto de vista dos autores, olhando para a arte, olhando para a sequência de histórias no encadernado, olhando para o contexto histórico em que se dá, sobre a aversão ao autoritarismo que se tem, né, e a potencialidade que a gente tem para pensar sobre isso, sobre como o autoritarismo ele impacta na vida das pessoas, né, sobre como olhar para esse tema de uma maneira madura, né, pensando como as pessoas são afetadas diariamente, né, e aqui a gente tem, por exemplo, o caso daquela menina que aparece no quadrinho. Então acho que foi uma resenha bastante completa, assim, que rende até inclusive uma citação a Max Weber, né? Então nem toda resenha vai ter isso. E é também uma resenha que te coloca para dentro do gibi, né? Tem uma parte, por exemplo, que tem uma quebra da quarta parede na Grande Farsa. O Alessandro ele fala disso, ele meio que dialoga com o quadrinho que está ali na quebra da quarta parede, e dialoga com a gente. Então acaba sendo quase um estabelecimento de uma tríade de conversa aí. Então, excelente resenha e bastante completa, A Grande Farsa. Quinta resenha, tava sentindo falta de mangá aí, né? E a quinta resenha foi Lobo Solitário. Começando a ler um clássico, publicado no dia 8 de abril de 2020. Hoje eu vou falar de um quadrinho que eu tô há um bom tempo para ler. Tá aqui na minha pilha de leituras futuras e é um quadrinho que é realmente considerado um clássico, que é esse aqui, Lobo Solitário. Finalmente eu comecei a leitura dessa obra. Aqui a gente tem uma ideia de ação e contemplação, né? O Alessandro ele fala sobre os aspectos de ação do quadrinho, inclusive citando que a violência acaba sendo uma parte presente em algumas sequências,
mas também é um quadrinho que te permite olhar para a vida com contemplação. É interessante nessa resenha que a gente tem uma análise do Alessandro quase como se fosse um quadrinho chegando na banca agora, né? Isso é legal, porque às vezes a gente olha para um clássico já com ele pronto. Aqui não, aqui a gente está olhando para um clássico tendo realmente uma primeira impressão do mesmo, né? Então quem estava chegando, eu por exemplo estava começando a ler Lobo Solitário nessa época, assim, e me senti confortável, né? De ter um olhar, uma primeira impressão, assim como eu também estava tendo. Isso é um conforto em certo momento, tá? Porque parece que quem começa a ler gibi já tem que começar com um combo pronto de ler todos os clássicos. E o próprio Alessandro já disse isso, né? Não. Às vezes a gente vai descobrindo os grandes clássicos, as obras renomadas ao longo do caminho também. E achei muito bacana isso, de ter esse espaço também do leitor, do espectador, ir descobrindo um quadrinho tão renomado junto com o resenhista, que acaba sendo também tão renomado. Então, a primeira resenha que ele faz sobre Lobo Solitário, achei muito boa, até porque é uma resenha didática, assim, né? Lobo Solitário apresenta muitos detalhes no começo, assim, os clãs, entender um pouquinho qual é a proposta do Itogami, e ele acaba explicando isso com bastante calma. O caderninho ajuda nessa parte, né? Resenha 5 já foi, resenha 6, olha aí, Destino Adiado, uma verdadeira obra de arte, publicado no dia 20 de março de 2020. Esse é o tipo de obra que, mesmo antes de eu ler, eu celebro e comemoro a chegada ao nosso mercado editorial. Por quê? Destino Adiado foi escrito e desenhado pelo Jean-Pierre Gebras, que é um dos grandes quadrinistas do mercado francês, que, cara, é um grande mercado, né? A gente tem tido mais contato com o quadrinho franco-belga agora, a gente conhece a média alta de qualidade que esse mercado tem. Cara, que é muito legal, porque esse quadrinho é muito legal também, né? A gente tem uma atenção aos detalhes aqui, né? A gente tem uma atenção para a arte, porque a arte realmente é deslumbrante sobre Destino Adiado, de modo que ele consegue fazer um fio condutor da ideia da narrativa desse gibi, mostrando que essas pequenas obras de arte, que são cada quadrinho, compõem um grande cenário que é o Destino Adiado. A gente tem essa publicação, inclusive, foi bastante elogiada, assim, né, na época que foi lançada, assim. E a resenha, ela dá conta disso, né? Até porque ela dá conta dos diferentes públicos, né? Eu achei isso legal, eu não tinha visto isso em outras resenhas, por exemplo, de Destino Adiado. De mostrar que, seguinte, é um quadrinho muito bom? É. Mas talvez alguns públicos tenham um estranhamento um pouco maior. Por exemplo, né, quem curte uma ação mais intensa não vai se encontrar com Destino Adiado. E isso é alertado na resenha do Alessandro. E todos os aspectos, né, eu acho muito legal como ele olha para aquele quadro do Gebras com uma atenção, né? Cada quadro formando uma pequena galeria de arte. Até se utiliza essa analogia, né? Destaque são os desenhos, que realmente são um deslumbre, né? Eu e a minha esposa chegamos até a falar, né, que essa edição aqui, ela lembra o catálogo de uma exposição de arte, assim, olha só que coisa bonita. E se a gente for olhar assim com um certo cuidado, o Gebras, né, as páginas do Gebras, cada quadrinho dele realmente lembram quadros. E que essas pequenas galerias de arte vão montando uma história. Saímos do quadrinho agora, da resenha dele, ele olha para o quadrinho como um todo, né? Porque o título Destino Adiado diz muito sobre a história. E acho que o resenhista ele também olha para isso, né? Também tem que olhar para isso. Olhar para a história em si, mas para a construção dela ao longo das páginas. E ao fazer uma ponderação sobre o título no final do vídeo, eu olhei para Destino Adiado com outro olhar. Então, nossa resenha número 6. Vamos lá? Número 7. Bah, essa resenha achei muito legal, porque eu vi que ele estava empolgadaço com isso, que é a resenha de Dragoneiro. O título é Dragoneiro, primeiros números da nova revista, publicado no dia 30 de janeiro
de 2020. Sabe por que eu achei legal essa resenha? Porque até o momento a gente estava olhando para o Ministério dos Quadrinhos como um canal descobrindo o Bonelli. Aqui é um canal que já descobriu o Bonelli, ainda está descobrindo, mas tendo a experiência de comentar uma obra, um título ali, já com uma bagagem, mas olhando para aquela obra pela primeira vez, né? Porque às vezes quem começa a ler Bonelli percebe isso, né? Ah, vou ler Tex, meu Deus do céu, mas já tem 1 milhão de Tex para trás. Vou ler Zagor, meu Deus do céu, mas tem 1 milhão de Zagor para trás. Aqui a gente está olhando para uma nova série, com uma nova proposta. E além disso, né, o Dragoneiro ele versa um pouco sobre esse mundo da fantasia. Versa um pouco não, versa muito, né? E a experiência de RPG do Alessandro ajuda muito nessa análise também. Porque é um cara que está apaixonado pela Bonelli, que consegue agora olhar um pouco para essas séries novas da editora, já entendendo um pouco da proposta, e que se encontra enquanto público também. Porque a gente vai ver isso, por exemplo, na resenha de Dai também, né? Essa experiência de RPG, de mundo da fantasia, aproximação ali com Dungeons & Dragons, acaba auxiliando na proposta. Muito bem, e isso é bacana, esse é um diferencial, né? Dá pra ver que ele faz quase uma campanha ali, ó, continua em Dragoneiro. Continua, Alessandro, viu? Deu certo. Eu não preciso nem dizer o quanto eu torço pela continuidade disso aqui, né, minha gente? Eu já torcia demais para que isso saísse logo após eu ler o especial. Bom, depois de ler essas edições aqui, eu fiquei até mais fã da série. Sendo bem sincero, o nível subiu. Resenha número 8. Estudando Quadrinhos. A Guerra dos Gibis. Publicado no dia 8 de setembro de 2020. E agora é a vez de eu comentar esse livro aqui, ó, A Guerra dos Gibis. Eu aproveitei esse quadro para pegar para ler livros que estão na minha estante, ó, há muito tempo. Há anos que eu acho que são importantes e legais, só que sempre ficam para depois. Esse quadro está me motivando a pegar esses livros. E um deles era esse aqui, A Guerra dos Gibis, que é uma obra do jornalista Gonçalo Júnior e que tem o subtítulo A Formação no Mercado Editorial Brasileiro e a Censura aos Quadrinhos, 1933-1964. E, bom, para começar eu só posso dizer, que livro, minha gente? Que livro é esse aqui? Não é um gibi essa resenha. É um livro. É por isso que eu coloquei. Porque o Ministério dos Quadrinhos também nos faz aprender, né? E isso é muito massa, assim. A gente vê que há um esforço do ministro para uma resenha mais aprofundada. E ao fazer isso, a gente acaba tendo um olhar mais aprofundado sobre o mundo dos quadrinhos também. Então, no fim, acho que acaba sendo uma resenha muito boa, mas acho que é também uma prestação de serviços. É uma formação, eu chamei aqui nessa minha análise, de um momento de formação para o espectador, assim. Porque nem todo mundo vai ter acesso ao livro, né? Nem todo mundo vai ter acesso ao tempo, enfim, nem todo mundo vai conseguir. A gente está falando agora de um universo de quase de 12 mil pessoas, né? Então acaba sendo um momento de parar um pouco, de falar do gibi em si e falar sobre o mundo do quadrinho, né? Sobre o que versa, a complexidade que envolve isso também. Esse vídeo me inspirou muito a buscar mais sobre pesquisa de gibi, de história em quadrinhos, sobre o cenário editorial brasileiro. Então acho que é uma coisa que existe pouco ainda até no YouTube e é um diferencial do Ministério. Então acho que merecia mesmo estar presente na nossa lista. Coloquei aqui, entendam de uma boa maneira, tá? Quem já fez alguma faculdade aí, algum curso, sabe do que eu tô falando. Sabe quando a gente vai fazer um seminário, né? Onde o professor pede para ler um capítulo de um livro, né? A gente lê, ou nem sempre a gente consegue ler para o seminário, mas a gente vai e fica ali discutindo junto. Eu me sentia assim, vendo esse vídeo, assim. O professor ali, né, empolgado, lendo, comentando sobre as coisas que mais chamam a atenção, e a gente podendo dialogar junto, no nosso caso aqui, por meio dos comentários. Beleza? Vamos lá então para a nossa resenha número 9, para um público que é muito fiel aqui no Ministério dos Quadrinhos.
Resenha número 9 é uma resenha simples. É uma resenha simples, mas daquele termo que o Alessandro gosta, simples e bem feita, né? Resenha número 9 é A Nova Espada Selvagem de Conan. Balanço do primeiro arco, publicado no dia 22 de março de 2020. E o seguinte, né? Conan possivelmente é o personagem que mais tem tido vídeos aqui no Ministério dos Quadrinhos, pelo menos quando a gente bota um período aí de 3 meses para cá. Eu estou comentando número a número 3 publicações do Cimério. A Espada Selvagem de Conan clássica, Conan o Bárbaro, essa nova mensal aí da Marvel que tem o Jason Aaron nos roteiros, e a nova Espada Selvagem de Conan. Primeiro ponto para essa resenha tá aqui, é Conan. E o Ministério dos Quadrinhos foi um dos canais que mais falou de Conan no YouTube. Eu acho que foi o mais. Esse título, esse personagem, teve algo especial aqui esse ano. Ele resenhou praticamente número a número da nova Espada Selvagem de Conan, do Conan o Bárbaro, publicado pela Marvel, e da coleção do Conan da Salvat. Então foi um personagem muito presente, mas também de um público muito presente, né? Então isso foi legal, assim, de ter esse olhar para o Conan, né? E é uma resenha que é uma resenha simples, é uma resenha de uma mensal, né? O fechamento de um primeiro arco, mas que eu acho que resume o que faz a gente entrar no Ministério todos os dias. Mesmo sendo uma revista simples, né? Aqui não é o Conan, vou pegar um exemplo, uma mensalzinha, pequenininha, há um olhar cuidadoso para isso, né? Há um olhar cuidadoso para cada história, para cada página, para cada construção de cenário. E mesmo nessa sequência, a gente tem, mesmo no Conan ali, um olhar para essa mensal, um olhar para o primeiro arco, já embasado com um pouco do que se viu na coleção da Salvat, com o conhecimento que ele tem, por exemplo, sobre a obra do Robert E. Howard. E aqui a gente tem, por exemplo, né, uma análise de cenas, que acho muito legal quando aparece isso, né? É uma resenha onde ele vai construindo o fio condutor da resenha junto com a gente e mostrando algumas páginas, assim. Tem uma parte, por exemplo, da resenha que ele mostra que o Conan, apesar de ser um cara fortão, ainda está no limite do humano, né? E há algumas coisas que tem uma incongruência ali com o poder do que ele poderia ter. Algo que tem me incomodado, inclusive vou pegar uma página aqui para sinalizar isso, são sequências inverossímeis, né? Claro que o Conan faz coisas impossíveis, mas ele está dentro do limite do humano, talvez um passinho ali além desse limite. Então fica bem interessante ver como ele olha para o Conan, olha para a revista, olha para a construção das sequências de uma maneira focada, atenta. É uma resenha raiz, assim, né? Uma resenha que a gente acompanha diariamente, muito bem feita, e que continua essa pesquisa de Conan aqui no Ministério dos Quadrinhos. Ufa! Falei de 9 resenhas. É o momento de falar da última. Eu falei que a última ela tinha um tom especial, né? Eu vou até tomar um... A última, meus queridos, eu acho que o Alessandro, nesse momento que está me assistindo, deve saber. A última é Fala Maria, um quadrinho que me fez chorar, publicado no dia 28 de setembro de 2020. Pois bem, esse é um quadrinho que eu fiquei muito contente quando eu soube que ia ser lançado aqui no Brasil. Eu estava para comprar a edição original em espanhol quando eu vi a notícia de que a editora Script ia lançar aqui, na época ainda estava no Catarse. Fala Maria é um quadrinho que aborda, né, a experiência de um pai com um filho que se encontra dentro do espectro autista, né? Eu sempre vejo muita sinceridade nas resenhas do Alessandro, assim, né? Mas aqui a gente viu quase um testemunho pessoal do Alessandro na resenha. Ele não se furta de falar da obra, mas ao mesmo tempo ele coloca como uma análise da obra a sua própria experiência pessoal com seu filho. De modo, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu assisti o vídeo, de modo
honesto e de modo não sensacionalista, assim. Eu acho que se fosse, né, a gente conhece a plataforma do YouTube muitas vezes, se fosse outra pessoa, poderia utilizar isso de uma maneira quase especulativa, quase sensacionalista. E o Alessandro, ele utiliza a experiência dele, né, nesse caso, dialogando com o autor e a partir daí nos mostrando a experiência do autor e a sua própria experiência. Eu acho que foi um vídeo que falou não só da obra, mas falou do espectro autista de uma maneira muito sensível. Onde eu me interessei mais, por exemplo, para aprender sobre isso. Achei honesto, achei ético da parte do Alessandro, achei realmente uma das melhores resenhas do canal em 2020 e, pelo que acompanho já há alguns anos, uma das melhores resenhas do canal. Tá aí o meu olhar sobre Fala Maria, que, bom, como eu falei, né, é difícil guardar a distância para fazer uma certa análise mais técnica. Acaba que se o quadrinho foi testemunhal, a minha resenha também ganhou muito esse aspecto testemunhal. Bom, fechamos as 10 principais resenhas de 2020, segundo a minha lista. Tu deve ter outras. Mas antes de fechar, eu queria citar algumas outras coisas de 2020 que foram bem importantes aqui para o canal. 2020 foi algo importante, assim, em outros aspectos para os inscritos, né? A gente teve, por exemplo, a abertura da sessão de cartas, né? Onde a galera consegue conversar mais com o ministro. A gente teve o estabelecimento de um dos meus quadros favoritos aqui no canal, que é o Diário Oficial, que é a informação trazida pelo ministro. E a gente teve, é claro, a entrada aí do Parlamento dos Quadrinhos. Tem muitas outras coisas que a gente nem se lembra direito, mas teve em 2020. O vocabulário dos quadrinhos, por exemplo, o vídeo da coleção do Alessandro, que quase virou um longa-metragem, vai entrar no Disney Plus. Aqueles vídeos, para mim, que sou professor, funcionam muito, né? Quadrinhos para utilizar em sala de aula ou não utilizar em sala de aula, muito úteis, né? Os anúncios de novos lançamentos, as entrevistas, né? Os bate-papos, enfim. Muita coisa em 2020, mas certamente o Alessandro vai comentar um pouquinho mais disso nesses vídeos de encerramento. É isso, um grande abraço. Bom, como eu tô agora aqui nesse vídeo, preciso falar, né? Obrigado, Alessandro, por tudo, pela parceria esse ano, pela gentileza de sempre, pela confiança, né, de me colocar em um vídeo aqui. É uma grande alegria trabalhar contigo, trabalhar com o Fred, que são pessoas fantásticas. E para vocês que são inscritos do Ministério dos Quadrinhos, é um prazer poder conversar com vocês. Certamente, o Ministério dos Quadrinhos, mesmo no ano tão difícil como 2020, foi uma das melhores coisas que me aconteceu esse ano. Um grande abraço, fiquem bem. Eu acho que eu preciso falar, senão o Alessandro depois vai me lembrar que eu esqueci dos recados finais, né? Curte o vídeo, compartilha com quem tu acha que vai curtir, né? Comenta aí sobre a tua lista, sobre os vídeos que tu mais gostou. Não esquece do link da Amazon. E é claro, né, não poderia deixar de comentar. Fiquem à vontade para acessar também a Voz das HQs, podcast produzido com muito carinho para vocês diariamente, disponível no Spotify, Google Podcasts, Deezer, Castbox e muitas outras plataformas. É isso, um abraço. O Alessandro sempre fala que é difícil encerrar o vídeo e é difícil mesmo, mas eu vou lá. Até mais, tchau!